As teorias da conspiração são sempre invenções de gente neurótica e imbecil? Se você pensa dessa forma, talvez deva olhar melhor ao seu redor. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O terreno das teorias da conspiração é o mais abrangente possível nos dias atuais. Não que isso seja diferente de qualquer outra época. Nós, humanos, sempre gostamos de ouvir uma boa história desde a infância e nossos temores, quando as luzes do quarto se apagavam nos deixando a sós, muitas vezes nos pareceram muito mais plausíveis do que as tentativas de nossos pais de nos convencer do contrário, de que monstros não existem no mundo real. Contudo, a sociedade humana muitas vezes adotou o temor trazido por boatos e histórias sussurradas ao pé do ouvido como a motivação por trás de atitudes que estimularam ações e eventos que culminaram em banhos de sangue durante toda a história, sejam elas motivadas por motivos reais ou apenas boatos infundados. Em 1572, ocorreu na França o episódio conhecido como Noite de São Bartolomeu, onde os huguenotes foram massacrados pelos católicos após terem sido atraídos em massa à capital Paris sob o pretexto de assistir ao casamento de Henrique de Navarra com Marguerite de Valois, que deveria pôr um fim entre as disputas políticas dos dois grupos. Estima-se que 2.000 pessoas foram mortas naquela noite, mas não há estimativa oficial do número total de huguenotes mortos nos dias subsequentes em Paris e outras cidades francesas. Alexandre Dumas descreveu o ocorrido com riqueza de detalhes históricos no livro A Rainha Margot, livro que foi adaptado para o cinema em 1994. Nos Estados Unidos, em 1692, tem início uma série de julgamentos por feitiçaria na pequena cidade de Salem, na costa norte, após testemunho de 4 jovens garotas de que estavam sendo assediadas pelo demônio pela ação de bruxas na localidade. O resultado final da investigação deixou, além do terror, 20 pessoas executadas por bruxaria, além de outras 5 pessoas que morreram na prisão. Uma das teorias conspiratórias mais duradouras que se tem notícia está relacionada ao famigerado livro Os Protocolos dos Sábios de Sião. Embora ninguém saiba exatamente quem o escreveu, sabe-se que uma das primeiras versões dele apareceu na Rússia, publicada pelo jornal Znamia em 1897. Depois dali, ele deixou seu rastro na história, disseminando em larga escala para difamar o povo judeu. Mesmo com Goebbels afirmando que acreditava que o documento era fraudulento, mas que, mesmo assim, via fundamento nele. Hoje em dia, o ataque japonês a Pearl Harbor, que levou os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial, ganhou ares de conspiração após denúncias de que alguns documentos sigilosos da época apontavam que setores do governo americano sabiam sobre a investida de antemão, assim como no caso do ataque às Torres Gêmeas, conspirações dentro de conspirações. No Brasil, a República foi instaurada depois de uma conspiração de setores positivistas dentro das Forças Armadas brasileiras. Isso são apenas alguns exemplos do que teorias da conspiração podem causar no mundo real. Nos dias atuais, porém, com o nível de paranoia da sociedade elevado ao máximo, o número de teorias conspiratórias está nas nuvens, literalmente. As teorias estão ao alcance de um clique. Área 51, Illuminatis, reptilianos, Nova Ordem Mundial, Grande Reset, etc. Entretanto, embora as teorias da conspiração gozem de muita popularidade hoje em dia, tendo quem as apoie e quem as negue com veemência, tanta exposição na mídia trouxe o efeito que se observa quando se faz uso prolongado de certas substâncias: a tolerância. Convivemos com tantas doses diárias de teorias conspiratórias que elas não nos surpreendem mais caso sejam constatadas como reais. Fomos inoculados de modo contínuo ou com doses cavalares de apatia, de modo que sequer nos mexeríamos em nossos sofás se fosse revelado que já fomos invadidos por alienígenas há muito tempo e que filmes como Homens de Preto são, na verdade, documentais. E daí? O que isso muda no preço do pão? Muitos diriam. Isso é uma verdade tão grande que pode ser constatada no caso de Carroll Quigley, historiador e cientista político, professor da Universidade de Georgetown e mentor de gente como o ex-presidente Bill Clinton, que citou o ex-professor quando lançou sua campanha vitoriosa para a presidência ao discursar em Georgetown. Em seu calhamaço de 1.350 páginas, Tragedy and Hope,
de 1966, livro não lançado no Brasil, ele detalha como os bancos internacionais se tornaram donos de grandes porções dos governos mundiais. Carroll, ao contrário do que gostariam os normalistas de plantão, não pode ser enquadrado no espectro dos conspiracionistas tradicionais, como, por exemplo, o professor de Stanford Anthony Sutton, citado no vídeo Os americanos estavam por trás do nazismo e do comunismo? Sutton sempre foi identificado como adepto de teorias da conspiração por denunciar a existência da sociedade Skull and Bones e suas relações com o Deep State americano, as quais estudou por décadas com acesso a documentos do Departamento de Estado americano. Vale a pena comparar o trabalho dele com as declarações polêmicas de Carroll Quigley, porque apresentam complementariedade de evidências em lados opostos. Isso porque Quigley disse que não era contrário às ações desses grupos. Abre aspas. Conheço as operações dessa rede porque a estudei por mais de 20 anos e porque me foi permitido, no começo da década de 60, ter acesso aos seus papéis e registros secretos por 2 anos. Não tenho aversão nenhuma a ela e a maior parte dos seus objetivos, e durante boa parte da minha vida estive próximo dela e de muitos de seus dispositivos. Fecha aspas. Quigley admite publicamente que existe um nível de operações e cooperação entre essas instituições financeiras junto a governos, que permanece em absoluto sigilo, mas nunca foi chamado de conspiracionista boboca por isso. Apenas tentaram ignorá-lo. Aliás, ele mesmo disse que o fez porque, diferente do que esses grupos pensam, querendo permanecer escondidos, ele acha que seus altos ideais para a humanidade deveriam ser do conhecimento geral. Abre aspas. Eu acredito que seu papel na história é significativo demais para deixar de ser conhecido. Este conto de fadas da direita radical, que agora é um mito folclórico aceito em muitos grupos na América, como todas as fábulas, tem um pouco de verdade. Existe uma rede anglófila internacional que opera, até certo ponto, da maneira como a direita radical acredita que os comunistas agem. Na verdade, essa rede, que podemos identificar como Round Table Groups, não tem aversão a cooperar com os comunistas, ou qualquer outro grupo, e frequentemente o faz. Fecha aspas. O RT Group foi criado em 1919 pelo magnata Cecil Rhodes, com o objetivo de unir esforços entre países anglo-saxônicos para uma política de cooperação entre as antigas colônias britânicas, algo que foi chamado Commonwealth of the Nations. Isso está na página em inglês de Quigley na Wikipedia, e não em um site conspiracionista qualquer. Qual foi a atitude das pessoas consideradas sérias diante dessa confissão? Sorrisos amarelos, seguidos de um silêncio sepulcral. Se ninguém falar nada, se todos fingirem que nada foi dito realmente, ninguém notará o elefante rosa com bolinhas pretas no meio da sala, e ele poderá continuar ali por tempo indeterminado. As declarações bombásticas de Quigley em seus livros, afirmando que era verdade muito daquilo que era taxado como conto de fadas pelos normalistas de plantão, foi repercutida em muitos livros como Política, Ideologia e Conspirações, dos jornalistas Gary Allen e Larry Abraham, lançado em 1971 nos Estados Unidos e que se tornou um best-seller por lá. Nele, os autores expõem os trabalhos tanto de Quigley quanto de Sutton, entre outros, mostrando que existe um substrato sólido para conspirações envolvendo nomes como J.P. Morgan e outros, ligando eventos e pessoas a situações que conduziram os Estados Unidos tanto à Grande Depressão quanto às 2 guerras mundiais. É um livro farto em citar fontes e dar nomes aos bois, mas foi imediatamente rechaçado como um factoide de direita pela ligação de seus autores com setores do extremo conservadorismo americano. Quigley foi acusado de estar fornecendo munição a teorias conspiratórias e, apesar de não desmentir a história toda, tentou apenas minimizá-la de modo tosco, desmentindo em parte a teoria de que os banqueiros internacionais estariam envolvidos num projeto de dominação mundial junto com políticos. Segundo ele, os banqueiros nunca desejaram um único governo mundial, mas competiam entre si, possuíam influência, mas não um controle sobre a política internacional, e que eram, a seu ver, superimperialistas, cujas intenções eram, em grande parte, louváveis. Cecil Rhodes teria dito ao New York Times, ainda em 1902, que um dos objetivos dele seria absorver gradualmente a riqueza do mundo,
e que pelo menos um dos líderes posteriores da RT, o indicado ao Nobel da Paz, Lionel Curtis, era favorável a um governo mundial com dentes, tendo escrito vários artigos sobre isso com o famoso escritor de ficção H.G. Wells. Quigley também foi criticado ao dizer que o poder desses banqueiros internacionais havia declinado depois de 1930, o que claramente não é verdade. É óbvio que depois da Segunda Guerra Mundial, a centralização de poder estatal, a organização e a tomada de decisões verticais foram aceleradas com a criação da ONU, da OTAN, além da Unesco e OMS, e os banqueiros ficaram ainda mais poderosos e não menos com a criação do Banco Mundial e do FMI. Evidentemente, isso não deve levar você a acreditar em todas as teorias da conspiração ao mesmo tempo, mas deve te levar a refletir que a ridicularização e a saturação de um tema podem ser ações eficientes para dissimular algo que está diante dos nossos olhos. A maior verdade de tudo isso, porém, está no fato de que os poderosos deste mundo, os tubarões que ocupam o último nível, jogam um jogo diferente do praticado nos níveis inferiores. Achar que eles pensam como nós, que jogam o mesmo jogo com as mesmas regras, é de uma ingenuidade fatal. Socialismo e capitalismo são cortinas de fumaça e palavras mágicas jogadas ao vento, para produzir um efeito lisérgico de massas a fim de encobrir o verdadeiro truque. Manter a hegemonia a todo custo, não importa o sistema de governo. Centralização do poder em qualquer sistema de governo concentra a riqueza entre os mais poderosos. Talvez você ache que não há conspiração nenhuma em lugar nenhum do mundo. Nesse caso, dê uma olhada novamente ao seu redor, porque a nossa civilização, construída sobre os belos ideais do contrato social, da democracia e da liberdade, não é outra coisa senão uma grande conspiração. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Aldo Vieira, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!